Vocês sabem que eu normalmente não comento muitos mangás aqui, eu quero trazer com mais frequência, mas normalmente não é muito o pessoal do canal, e aí eu acabo não trazendo por causa disso. Só que eu vim trazer isso aqui, e sim, tem um monte de coisas que eu vou marcar aqui no futuro, então lidem com isso aqui em cima. Mas temos Diário da Minha Experiência comigo mesma, da Cabe, e simplesmente eu precisava vir comentar disso aqui. O primeiro que ela lançou, que é um volume único, eu vim comentar. Ela lançou isso, que são dois. Eu não li o segundo volume, eu só li o primeiro. E aí eu descobri que vai ser lançado outro de uma vez que ela foi internada por causa da mania dela de bebê, mas enfim, detalhes. Basicamente, essa autora, pra quem não conhece, escreve muito sobre si mesma e não é aquele negócio, tipo, inspirador, é mais, assim, o caos que está minha vida e como eu me sinto sobre isso. E às vezes é tão identificável e um misto de tão vergonha alheia por algumas situações. Tipo, no primeiro livro, simplesmente ela contrata prostitutas, é muito engraçado, porque ela surta a todo momento, e aí você vê aquilo e você não sabe onde você enfia a sua cara, imagina onde ela coloca a dela. Então, assim, é interessante. Mas enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Talk Something, e vamos falar do diário da minha experiência comigo mesma. E simplesmente eu enrolei muito pra pegar. Isso aqui tá lançando faz um tempo. Eu vim olhar a classificação que eu não tinha olhado antes, ela é mais 16, o volume único que ela lançou é mais 18, então tem que ficar atento com isso. Mas assim, isso aqui é ela, tá, gente? Ela contrata outra prostituta desse volume? Sim. Ela não cansa. Mas isso aqui seria ela mesma. E eu achei interessante e menos interessante que o original por alguns motivos. No Japão, parece que é comum o pessoal, tipo, trocar diários com as melhores amigas. Então, tipo assim, hoje um pássaro bateu na minha janela. E aí no dia seguinte você entrega pra sua amiga. E a sua amiga vai escrever. E assim meio que vocês se comunicam. Parece divertido. E ela decidiu fazer um negócio que parece ridículo, mas na verdade é o mais feijão com arroz na maior parte dos lugares, que é você escreve pra si mesma. Porque ninguém vai ler aquilo ali. Só que ela literalmente escreve como se estivesse trocando diário com outra pessoa. Então você imagina que ela literalmente fala: querida Cabe Nagata. E aí ela fala assim: como você está? A minha eu do futuro vai ter que lidar com tal coisa. E a eu do futuro dela é ela mesma, porque ela tá escrevendo pra si mesma. Ela literalmente fala aqui como se ela estivesse trocando diário consigo mesma, o que é um pouco trágico, mas se você é muito solitário, talvez você já tenha feito umas coisas que você fica assim: eu não acredito que eu fiz isso, um pouco vergonha alheia, mas... Então assim, eu escrevo, eu vou admitir uma minha aqui, e aí sintam-se livres pra me acompanhar nos comentários. Todo ano, no meu aniversário, eu escrevo alguma coisa pra mim, guardo no envelope. Eu tenho uma memória de passarinho, então 2 dias depois eu não lembro o que tá lá dentro, eu cubro no ano seguinte, no meu aniversário. Ou seja, eu mando uma carta pra mim mesma todo ano no meu aniversário. Eu não mando porque ela fica dentro da minha casa, mas eu não lembro mais o que tá lá. Faz 6 meses que eu escrevi mais, eu não lembro o que tá lá faz tempo. E aí eu descubro isso no meu aniversário, e aí eu escrevo pra minha eu de um ano no futuro. Pouco, eu acho interessante, na verdade, porque é muito tempo, não é como se eu tivesse a cada 2 semanas trocando um diário comigo mesma, o que é um pouquinho mais engraçado, mas eu faço isso. Então, tipo assim, às vezes você simplesmente faz esse tipo de coisa e você fica assim, um pouco estranho, mas eu faço, lidem comigo. E ela decidiu postar isso, né? Porque ela tá vivendo, assim, das vergonhas da vida dela mesmo. E ela decidiu postar, na verdade, o editor dela ficou: cara, por que você citou que você trocava um diário consigo mesmo quando era menor? Por que você não faz de novo? E ela até escreve numa das passagens: querida eu de tantos anos de idade, você continua trocando diários consigo mesma. O que seria trágico pra ela. E aí ela começa a escrever o que ela tá aprontando da vida dela. Eu achei o primeiro mais divertido, porque o jeito que ela se descreve surtando em alguns momentos é mais engraçado. E não é bonito ela surtando porque ela tem depressão, ela tem problemas com alimento, então não é nada assim, haha, que engraçado, nossa, não precisa ficar brincando. Mas o jeito que ela descreve algumas situações acaba ficando cômico. E ao mesmo tempo que você pega uma empatia por ela do caramba, alguns momentos são engraçados, tipo o negócio da prostituta, em que um momento ela tava assim, ok, eu vou fazer isso, no outro ela tava, meu Deus, eu pulei todas as etapas sociais possíveis e agora eu não sei o que fazer porque eu não sou esse tipo de pessoa. Então, simplesmente é interessante, porque não é ela surtando, nossa, eu preciso de um psicólogo urgente, ela surtando, tipo, meu Deus, por que eu me enfiei aqui? Então, principalmente se você é mais introvertido, mais antissocial, às vezes você se identifica com ela em alguns momentos e chega a ser divertido, você se sente menos sozinho. E a Cabe, ela tá, tipo assim, nos 30 dela. Então, se você é mais novo, você ainda tá meio que recebe uns conselhos, umas reflexões que talvez você só fosse chegar daqui a anos. Ela chegou agora e ela mandou no mangá dela pra você ler.
Então, assim, você ainda se sente acompanhado por ela em alguns momentos, isso é maravilhoso. Só que no primeiro volume, eu ri, entendeu? De algumas situações. Porque eu fiquei assim, cara, como é que você se meteu nessa? E aí tava lá, ela literalmente se perguntando como se meteu nessa. E nesse volume, não. Simplesmente ela vai refletindo sobre como ela se sente em relação aos pais, como ela se sente em relação a morar sozinha, como ela se sente em relação ao desenvolvimento pessoal dela, como ela se auto-sabota, como ela vê simplesmente algumas ações específicas, algumas falas específicas das outras pessoas pra ela, e até sobre o fato de que, tipo, cara, uma experiência lésbica com a solidão, que é o primeiro mangá dela, simplesmente fez muito sucesso. E aqui, eu fiquei muito triste lendo uma parte que simplesmente ela fala, cara, ela desenha um buquê de flores, que representaria o sucesso dela, e ela não consegue aceitar ele, porque ela continua se sentindo uma fracassada. E ela chegou lá e eu fiquei assim, cara, eu tô do outro lado do país lendo uma obra dessa pessoa. Tudo que chega com... Isso é um pseudônimo, não é o nome dela, mas tudo que chega com o nome de Cabe na Gata eu acabo pegando. Então, eu tô aqui, eu gosto bastante dela, tô do outro lado do mundo, essa pessoa não sabe que eu existo, e ela tá se sentindo uma fracassada. E o livro dela tá aqui do outro lado do mundo. Então, assim, e ela se sente uma fracassada. Imagina só, nós meros mortais. Então, assim, acaba sendo triste em muitos momentos nesse quadrinho, assim, acompanhar ela, porque você vê que ela tá chegando, ela tá andando, mas ela dá passos muito menores que as outras pessoas, ela sabe disso, mas isso não diminui a culpa que ela tem em fazer isso, e acaba sendo muito melancólico acompanhar, tipo, ela fez algo incrível, ela continua mantendo o que ela precisa pra continuar chegando em patamares incríveis, só que ela não sente nem que ela merece, e ela sente que ela tem que ficar trabalhando pra aceitar o que ela merece aceitar porque ela trabalhou por isso. E, cara, sei lá, eu fechei algumas vezes o mangá e fiquei assim, cara, que droga, né? Ela fez tudo o que ela podia, na velocidade que ela conseguia, e ela conseguiu o que ela queria, e ela não consegue ficar feliz por isso, porque ela sente que ela não merece nada. Cara, tão trágico. E você sabe que ela não é um personagem dela, é ela. Isso é mais complicado ainda. Então, assim, acaba não sendo tão engraçado. Algumas partes acabam até ficando um pouquinho enfadonhos, porque, tipo, nossa, ela descrevendo, refletindo, aí você pensa que depois você, não, peraí, eu entendi isso errado e tal. Tipo, você falando consigo mesma. E às vezes nem sempre esse monólogo interno é a coisa mais interessante do mundo. Mas eu sinto que deu pra aprender muita coisa com ela. E ao mesmo tempo, deu um mal-estar leve, assim, de tipo, pô, ela atingiu tanta coisa e ela não vê isso. Então, assim, eu espero que um dia ela lance um negócio falando assim, agora eu consegui morar sozinha, eu consigo manter as tarefas de casa ok. Simplesmente, eu sou uma escritora foda, porque ela é. E beijos. E, tipo, seria incrível. E é claro, com isso acabaria a Cabe na Gata, porque meio que todos os volumes dela são os desastres da vida dela até agora. Mas ainda assim seria algo interessante de ver. Porque sabe aquela pessoa que você quer que dê certo, se dê bem, e a pessoa tá simplesmente, ela não consegue? É complicado. É simplesmente complicado. E outra coisa foda também é que se você não tem como, nunca viu, sei lá, se é um raio de luz dourado, assim, acho difícil se manter assim o tempo todo. Se às vezes você se sentiu mal, você vê a Cabe e você fica assim, cara, não sou eu que me sinto assim às vezes. E ela se sente assim sempre, o que é péssimo. Mas às vezes você se sente mal e você fica assim, se culpando por isso. A hora que você lê, cara, esse tipo de sentimento é real e outras pessoas se sentem assim. E se você nunca se sentiu em graus que ela demonstra aqui, às vezes acaba até gerando uma empatia maior com os outros. Porque, tipo, cara, tem gente, ela fica com dificuldade, ela começou a sentir frio físico por causa de um BO psicológico dela. Ela estava sentindo frio além do normal, porque ela estava se sentindo muito sozinha e ela não estava conseguindo manter a produtividade entre se cobrar muito e não conseguir interagir socialmente. Ela simplesmente começou a sentir um frio físico. E aí ela tinha que parar o trabalho no meio, sendo que ela tava querendo continuar trabalhando porque ela estava com um frio físico. Tem essa noção do quão poderoso é o nosso psicológico? Eu olhei aquilo e fiquei, cara, caramba! E chegou ao ponto de estar com frio. A gente já sabe que, tipo, o pessoal tem burnout, a gente sabe que, tipo, o pessoal que tem depressão, alguns outros transtornos não conseguem manter a limpeza da casa ou levantar da cama com tanta facilidade. E acaba, assim, tem gente que não consegue escovar o dente e tomar banho por um tempo. Então as coisas chegam a níveis que a gente não imagina. Mas ela literalmente começou a sentir frio físico, entende? Então é um negócio que mesmo que não seja muito a sua vibe, talvez compense dar uma checada pra trabalhar a empatia com os outros. Porque eu vi aquilo e fiquei tipo, cara... E sabe qual que é o pior? Ela é uma pessoa que chegou nesse nível de ter uma sensação física tão forte a respeito do negócio que ela sabia que era psicológico, porque não tava frio. Ela estava sentindo esse frio e era realmente psicológico. E simultaneamente, ela chega a citar numa parte que além dela ter conseguido sair da casa dos pais dela e tá se mantendo, ela simplesmente conseguiu se manter fazendo todas as tarefas de casa por um tempo. E quando você mora sozinho, você faz o seu ritmo. Então é mais fácil você ignorar algumas tarefas que não são tão difíceis de fazer, principalmente se você tem problemas, nem acabe. Então, assim, pra ela é um negócio mais difícil. E ela ficou um tempão
mantendo as tarefas de casa em ordem. E ela fala, consegui fazer isso. E ela pula, assim, como se não fosse nada. Isso passa desapercebido o comentário dela. Mas, na verdade, pra alguém que não tava conseguindo trabalhar, mesmo querendo muito, por causa que tava batendo os dentes sem estar frio, pra alguém que estou mantendo minhas tarefas de casa em dia, cara, isso foi muita coisa. E ela simplesmente, consegui, legal. Então, assim, você olha que ela nem isso ela percebeu quão grande foi pra ela. E não é um personagem, é uma pessoa. Tipo, tem um monte de gente que deve se sentir assim, passou por isso. Você fica o dia inteiro olhando um negócio e fala assim, cara, isso pareceu idiota, mas se eu reler, e foi muita coisa pra ela. E simplesmente nem ela percebeu isso, ela só segue. Então, assim, meio que eu sinto que eu tô vendo uma pessoa que não sabe que eu estou aqui e torcendo loucamente pra ela conseguir cada vez ir melhor. Só que é uma pessoa de verdade, então ela vai pra frente, ela vai pra trás, tarará. Então eu tô muito louca pra ver o 2. No final desse 1 aqui, simplesmente a gente tem noção de que talvez ela comece a se relacionar melhor com as outras pessoas. A gente já tem ela saindo com os amigos uma vez, duas, tendo alguém interessado amorosamente nela. Então a gente vai vendo ela entrar em outros âmbitos. Mas eu tô muito ansiosa pra onde vai o 2, pra ver se ela consegue manter, quais vão ser os altos e baixos. O Pop já anunciou que vai ter mais coisa dela, então assim, tô muito interessada. É um tipo de negócio que não é pra você, se você gosta de coisa só leve e divertida, que você quer ver tudo explodindo, porque é uma pessoa real, você não vai ver aquele caos melodramático, caos que a gente tá acostumado, e que normalmente eu gosto muito de ver em obras. A gente vai ver um negócio bem pé no chão, porque é uma pessoa de verdade, tentando lidar com os problemas, os transtornos psicológicos dela. Então assim, é um negócio muito interessante de acompanhar, mas ele é bem pautado na realidade. Só que é o tipo de coisa que eu acho interessante checar. Pelo menos a primeira obra dela, que deu pra rir em alguns momentos e deu pra ficar, meu Deus, as pessoas sentem assim em outras. Talvez fosse uma boa ideia dar uma checada. Tem vídeo disso aqui no canal. Mas acabou que no começo eu tava assim, nossa, isso não é tão engraçado quanto o primeiro. Quando eu fui vendo, eu fiquei tipo, mano, quanta coisa que eu aprendi. Então é realmente assim, os mangás dela são maravilhosos, então eu venho aqui deixar a indicação. Mas enfim, pessoal, se vocês gostam de vídeos de mangá e tem interesse de eu comentar mais mangás, deixem aí nos comentários, aproveite pra deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima. Bye, bye!